hoje eu comecei a pensar sobre o nosso lugar nas batalhas. Aonde o Senhor quer que a gente esteja? Não sei, eu imagino que tenho muitas mães aqui e muitas de nós somos proativas ou compradoras de guerras que não exatamente são nossas, não é? Muitas vezes nós entramos em batalhas, nós entramos em guerras em favor dos outros, em favor de outros, daqueles que nós amamos, daqueles que nós nos importamos, não é? Ou porque nós sentimos a dor do outro, mas muitas vezes nós tomamos uma posição que não é nossa diante dessa batalha, diante da situação. É muito comum. Eu imagino que vocês também vivenciam isso, eu acho que tem até professoras aí, né? E devem sentir exatamente o outro lado do que eu vou falar. Mas tem mães que compram briga dos filhos, né? Elas compram a briga dos filhos com os amigos, ela toma as dores. Eu lembro dos meus filhos pequenos e quantas coisas a gente se dói e como é difícil a gente se posicionar na retaguarda deles. Deixar com que eles resolvam as questões, deixar com que eles solucionem, que eles arquem com as consequências daquilo que eles fizeram, às vezes de mal, de uma atitude errada com algum amigo, que eles peçam desculpa, que eles suportem muitas vezes a rejeição de alguma situação, de alguma forma que algum amigo vai corrigir. Ou quando nós compramos brigas também, às vezes, dos nossos filhos com as professoras, e eu já cansei de ouvir. Eu fui criada muito, meus pais sempre falaram muito isso, principalmente meu pai, sobre autoridade na sala de aula, sobre professor e que a gente deve respeitar. Então eu sempre tive isso muito forjado na minha cabeça, desde professores de balé, como professores de escola, essa questão da obediência, de respeito, né? Mas a gente escuta muitas vezes, eu cansei de ouvir mães falarem, né, sobre, não, professora não pode ser o professor falar isso para você, então você retruca, você age assim, e nós, na verdade, começamos a comprar brigas que fazem parte da vida dos nossos filhos. E coisas com que eles precisam aprender a lidar, com que eles precisam aprender a batalhar. E nós entramos nas batalhas, às vezes, no lugar errado. Não é que nós não devemos estar nas batalhas, mas devemos estar no lugar certo. Às vezes, como esposa também, nós tomamos um posicionamento, tomamos o lugar do nosso marido, né, contra o chefe, nós tomamos as dores contra alguma liderança, nós damos direções, nós falamos, não, faz assim, faz isso, e às vezes é só um desabafo, mas nós tomamos uma posição que vai além de ser intercessora, de ser acolhedora, mas tomamos aquilo para nós. Não é? Como filhas também, se há algo contra os nossos pais, se há algo que fere os nossos pais, nós também tomamos dores. Como uma amiga, se alguma amiga fere a outra, nós tomamos as dores da nossa amiga. E já perdi amizades, a oportunidade de amizades, por comprar brigas que não eram minhas e deixar de conhecer pessoas porque a gente compra, né? Então, lembrar de Pedro, que Pedro arrancou a orelha de um dos soldados porque ele comprou uma briga, não é? Ele foi que até morreria no lugar de Jesus, mas logo esse sermão dele mudou, não é? Então, muitas vezes, quais são as batalhas que nós vivemos e, na verdade, qual é o nosso lugar nas batalhas? Não só nas nossas, como nas dos que nos cercam, porque elas nos envolvem. Não é? Se a gente vê um filho estudando muito para o vestibular, tentando batalhar, não é a nossa postura estudar por eles, não é a nossa postura, não é o nosso lugar fazer a prova para eles, mas é interceder, incentivar, caminhar, animar, não é? Então, os nossos posicionamentos precisam ter uma direção, e é sobre isso que eu quero falar lá em Êxodo 17, se vocês estiverem com a Bíblia aí, por favor, abram. Êxodo 17, do versículo 8 a 13, ele fala isso, algo muito, muito interessante sobre o nosso lugar, sobre o lugar de cada um de nós, como a gente tem que saber para que a batalha seja vencida, nós temos que saber qual é o nosso lugar nessa batalha, não é? Então ele fala assim, Êxodo 17, 8 a 13. Quando os israelitas ainda estavam
Em Refidim, os guerreiros de Amaleque os atacaram. Moisés ordenou a Josué: escolha homens para saírem e lutarem contra o exército de Amaleque. Amanhã ficarei no alto da colina, segurando em minha mão a vara de Deus. Josué fez o que Moisés lhe ordenou e lutou contra o exército de Amaleque, pois Moisés, Arão e Hur subiram até o topo de uma colina que ficava perto dali. Enquanto Moisés mantinha os braços erguidos, os israelitas tinham a vantagem. Quando abaixava os braços, a vantagem era dos amalequitas. Os braços de Moisés, porém, logo se cansaram. Então Arão e Hur encontraram uma pedra para Moisés se sentar, e um de cada lado mantiveram as mãos dele erguidas. Assim, as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Como resultado, Josué aniquilou o exército de Amaleque na batalha. Nós lemos Êxodo 17, 8 a 13. Deus tem propósito para cada um de nós e Ele tem um lugar para nós nas batalhas. É muito interessante esse texto porque ele mostra o lugar de cada um e a função de cada um. E porque eles foram obedientes ao Senhor e eles se posicionaram aonde eles deveriam se posicionar, eles venceram a batalha. Nós temos que aprender. E isso veio exatamente para mim, falar, Deus, como a gente precisa entender o nosso lugar. Qual é o meu papel? Não, meu papel não é tomar autoridade do meu marido, do meu líder, de um chefe, para que eu faça aquilo que eu quero, ou para que, por mais que eu esteja de bom grado, fazer algo que eu tomei as dores, não é a minha posição. A minha posição muitas vezes é interceder ou suportar os braços, não é? Então, em cada situação que nós possamos enxergar, questões com o nosso marido, questões com os nossos filhos, não é? Com os nossos pais, com todos aqueles que nos cercam, qual é o nosso lugar nessas batalhas? Aonde nós devemos estar? Porque se nós não obedecermos e se nós mudarmos de posição, essa batalha vai ser perdida. Nós vamos interferir em tudo aquilo que está sendo planejado. Olha que interessante. Fala que Moisés, ele ocupou o lugar. Ele falou, ele ouviu, né? Ele teve a orientação e ele ordenou a Josué: faça isso, Josué. Escolha homens fortes, homens para saírem e lutarem contra o exército. Que a tua posição vai ser guerreando e a minha vai ser no alto da colina, intercedendo, né, com a vara de Deus, intercedendo por vocês, enquanto vocês estão na guerra. Então, cada um sabia o teu lugar. E Arão e Hur acompanharam Moisés porque eles estavam ali para dar suporte a Moisés. Eles sabiam da importância e da função que eles tinham. Então, Moisés, ele era o intercessor, né? O texto é claro em dizer qual era o lugar dele. Ele estava segurando em suas mãos a vara de Deus, então ele estava ali com autoridade, ele era a autoridade diante daquela situação, ele era um representante de Deus ali, né? O lugar dele era no alto da colina, não era no meio da batalha. Muitas vezes nós entramos em campo de batalha, onde nosso lugar é interceder, é estar no alto da colina, é estar provendo a vitória daquelas pessoas, é estar em oração. Como o inimigo nos cansa, nos faz, nos abate para que a gente baixe os braços, para que a gente deixe de guerrear por alguém, deixe de interceder, de orar por alguém, e essas pessoas perdem batalhas, porque a gente mudou a nossa posição, porque a gente cansa. Muitas vezes nossos braços, fala que Moisés, os seus braços cansaram, né? Mas enquanto ele estava com os braços erguidos, tinha vitória. Quando seus braços cansavam e abaixavam, os amalequitas, o inimigo vencia. Então, muitas vezes, nós nos cansamos também de interceder, de nos posicionar em favor de alguém nas batalhas, e os nossos braços esmorecem. E aí a gente deixa de fortalecer o outro. Aquele que está na batalha, ele não é mais fortalecido, ele gera um desânimo, um desespero, porque começa a perder pessoas, começa a ter perdas no meio da batalha. Olha como é importante nós sabermos o nosso lugar. É o teu lugar, você foi chamada para ser intercessora nessa batalha que talvez seus filhos estejam passando, alguém à sua volta que você ama tanto e está te doendo tanto. Você está em que posição? Você está descendo e tentando batalhar junto e guerrear junto, onde o seu lugar deveria ser interceder? E olha que
A palavra de Deus fala, né? Quando seus braços cansaram, ele precisava daqueles que o suportassem, que os mantivessem de pé. Então, a palavra de Deus fala em Colossenses 3,13, suportem uns aos outros, né? Perdoem, caminhem, deem força um para os outros, para que a gente possa caminhar junto. Nós precisamos um dos outros, nós precisamos saber pedir ajuda. Não é? Moisés poderia dizer aqui, não, eu não preciso, eu sou autoridade, eu sou isso, eu sou aquilo, mas não, ele sabia que ele precisava de ajuda. E Arão e Ur sabiam que tinham que ajudar, né? Eles prontificaram a ajudar, eles foram prontos em socorrer. Então, muitas vezes é necessário pedir ajuda e muitas vezes é necessário você clamar, falar, olha, eu preciso de alguém que me ajude a orar. Eu preciso de pessoas que me suportem, porque essa batalha com quem eu estou intercedendo, por quem eu estou intercedendo, está pesada demais. Está durando mais tempo do que eu imaginava. Meus braços já não suportam. Então, nós temos que ser rápidas, sabe? Como uma autoridade dentro da nossa casa, como mãe, como mulher, diante dos desafios que nos cercam, que são muitos. Então, eu preciso pedir ajuda. Às vezes nós somos orgulhosas, sabe? De não, eu fico aqui dentro sozinha com o meu canto. Se alguém perceber que ore por mim, que fale comigo, eu não vou falar, eu não vou pedir ajuda. Isso é orgulho, né? Nós precisamos realmente pedir socorro. Falar, eu preciso de ajuda, né? Me suportem aqui, me sustentem, né? E porque a palavra diz isso. Agora, sujeitem uns aos outros por temor a Cristo, suporte uns aos outros, cuide uns dos outros. Mas também fala que para que nós não sejamos presunçosos, né? Provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros, do lugar um dos outros. Mas que o nosso lugar é fundamental para que a batalha vença. Eu não preciso estar no lugar do outro. Eu tenho que estar no lugar que Deus me chamou para estar. Outro posicionamento foi Josué. Josué, quando Moisés fala para ele, Josué, prepare um exército para lutar. Josué fala o que a palavra fala? Que Josué obedeceu. Josué foi pronto em obedecer à autoridade. Deus coloca autoridade sobre a nossa vida. Deus coloca uma pessoa sobre a nossa vida. Nosso marido, não é? Como às vezes quantas mulheres têm dificuldade com essa questão do submeter, do respeitar a autoridade sobre a nossa vida, a autoridade de Deus sobre nós, de governos, do que é colocado sobre a nossa vida, não é? Nós devemos respeitar. Então, ele respeitou e ele obedeceu. E quando a gente se rebela contra isso, a gente abre uma grande possibilidade, uma grande brecha de ter perdas, né? De se colocar desprotegido. Mas ele não, ele obedece o que Moisés fala. E quando Moisés estava com os braços erguidos, Josué e seus soldados venciam, eles tinham ânimo, eles tinham força, eles eram fortalecidos. Ele sabia que ele ia ter um intercessor, né? E ele sabia que o lugar dele era na batalha. Muitas vezes o lugar dos nossos filhos é no campo de batalha. Esse lugar não é nosso, é deles. Eles precisam guerrear e nós precisamos animar, dar força, encorajar, fortalecer, né? Mas acontecem situações que é nossa batalha. Acontecem momentos que nós vamos estar lá no campo de batalha e que não tem como a gente transferir isso para ninguém. Vão ter pessoas que vão interceder por nós. Vão ter pessoas que vão, além de interceder por nós, outros que vão suportar aqueles que intercedem. Mas há batalhas que são nossas, né? Há dores que são nossas, há posicionamentos que são nossos. Não tem como nós transferirmos para outros. Enquanto nós não vencermos essas batalhas, nós vamos ficar patinando e vivendo nisso. Há situações, há sentimentos de perdão, de coisas que nós temos que abrir mão, coisas que nós temos que enfrentar, a presunção do nosso coração, orgulho. Isso são batalhas nossas, não há quem possa guerrear por nós, mas nós temos que guerrear nelas, né? Nós temos que realmente se desgastar ali, mas saber que tem alguém e buscar alguém que realmente esteja guerreando em oração, intercedendo por nós. Josué, ele precisava que Moisés estivesse no lugar dele. Moisés precisava que Josué estivesse guerreando, ele com soldados, no lugar dele. E tanto Josué quanto Moisés, que um era um grande guerreiro, líder ali, comandante de um grande exército, como Moisés, que era uma autoridade, precisaram de Ur e de Arão. Não é? Aqui parece que assim, Ur e Arão, quem são perto dos dois? Eles fazem toda a diferença.
Se nós não tivermos Ur e Arão, pessoas que mantenham os nossos braços erguidos, toda a batalha vai ser perdida. Não há autoridade que suporte sozinha, não há guerreiro que suporte sozinho batalhas. A palavra de Deus mostra por quê? Porque nós precisamos umas das outras. Esse exército de mulheres nasceu disso, da necessidade de nós guerrearmos e em unidade. Mulheres socorrendo mulheres, nós precisamos umas das outras. Nós precisamos clamar, pedir socorro, ajuda. Não é? Quantos pedidos de oração desde a semana passada? Toda semana nós temos pedidos e pessoas realmente necessitando disso. E Arão e Ur são os sustentadores. Nós precisamos de sustentadores. Muitas vezes nós somos os sustentadores, né? Existe uma frase que diz assim que existem estacas na nossa vida e existem colunas. Existem pessoas que estão nos dando suporte enquanto nós precisamos. E muitas vezes nós somos estacas na vida de alguém. Nós damos um suporte por um tempo limitado, por um período que elas precisam para que elas possam se fortalecer. E há pessoas na nossa vida que também são estacas, são fundamentais naquele momento, mas depois não faz mais sentido, né? E vai ser estacas de outras pessoas, e nós também, há momentos que não faz mais sentido nós caminharmos com algumas pessoas, porque nós já fizemos e já cumprimos a nossa função de estacas, mas há coisas e pessoas que vêm para serem colunas, né, da nossa vida, que faz parte, que é o nosso alicerce familiar, são estruturas ou pessoas que Deus une, nos aliancia, nos faz aliança, né, para que a gente possa realmente, que são fundamentais, um na vida do outro. Então, identifique essas pessoas na sua vida. Agora, voltando lá para Arão e Ur, né? Que são esses sustentadores também. Então, eles sabiam o lugar deles. Se eles quisessem tomar o lugar de Moisés, Moisés, você cansou? Daqui a vara de Arão, que a autoridade não está em você, me dá a vara de Deus, né? Então, a autoridade está na vara de Deus, a gente vai levantar aqui. Né? Eles poderiam se rebelar, se posicionar de uma forma errada e achando que a autoridade não estava sobre Moisés, mas sim sobre a vara de Arão, a vara de Deus, que estava com Moisés. Mas não, eles honraram Moisés. Eles deram descanso, eles trouxeram uma pedra, e é muito interessante quando eles falam de uma rocha, né? E a palavra de Deus fala que a pedra, que a rocha é Jesus. Então, aqui, né? Pensando, quando eu vi isso, eu falei assim, quando nós nos apoiamos em Jesus, né? Quando nós também encontramos descanso, segurança no Senhor. E então, muitas vezes, exatamente isso que eles fizeram, eles sabiam a função, eles deram descanso para Moisés, eles colocaram Moisés sentados e cada um de cada lado, sustentaram os braços de Moisés. Sem Arão e sem Ur, nenhuma batalha seria vencida. Sem que cada um fizesse o seu papel, nenhuma batalha seria vencida. Eles perderiam. Então, eles perceberam o cansaço de Moisés. Nós temos que estar atentos para perceber o cansaço daqueles que estão à nossa volta, que estão clamando, pedindo socorro, pedindo ajuda, para que a gente realmente possa suportar, sustentar. Às vezes a batalha não é nossa, mas é uma batalha que nós podemos dar suporte para alguém, dar sustento para alguém, não é? Então, o que eu quero deixar hoje é: saiba o seu lugar. Eu quero sair disso sabendo qual é o meu lugar em cada batalha. Como que eu vou vencer? Não é do meu jeito, mas é ouvindo a direção de Deus. É sendo obediente à voz do Senhor, assim como Josué, Arão e Moisés foram, né? Não buscar tomar o lugar de ninguém, mas reconhecer a autoridade sobre eles, saber o nosso lugar. E que a proposta está no vencer, está naquilo que o Senhor falou. Então, há batalhas que nós vamos para a guerra, outras que nós seremos intercessores e outras que nós iremos sustentar os cansados. Então, nós não lutamos do lugar dos nossos filhos, dos nossos pais, mas nós intercedemos por eles. Nós não tomamos o lugar de líder, mas nós o sustentamos. Nós não tiramos a autoridade do nosso marido, nós não tiramos a autoridade de alguém do nosso trabalho, do nosso pai, de algum líder espiritual. Nós não tiramos, mas nós sustentamos.
né? E ninguém luta as nossas guerras, mas tem pessoas que intercedem por nós e nos sustentam nas batalhas. Então, nós precisamos saber o nosso lugar, ouvir a Deus, precisamos uns dos outros e ajudar o outro. Não entre em batalha sozinho, peça a Deus e seja rápido em pedir socorro. Não fique com essa dor só para você. É muito interessante também que lá em Juízes, só para a gente fechar, fala do posicionamento de uma mulher, de Débora. Débora, juíza, profetisa, na época, ali em Juízes 4, conta a história de Débora, e eles viviam um tempo de muita opressão. Às vezes nós vivemos tempos de opressão e que isso tira a nossa coragem, tira o nosso ânimo, a nossa força, e começamos a nos acostumar em viver em opressão, em viver em dificuldade, não é? Então isso acontecia com o povo ali israelita na época, mais de 20 anos era um povo oprimido porque eles foram rebeldes, por isso que eles viveram a opressão nesse caso. Mas acontece um momento que Deus dá uma direção para Débora, fala, chama Baraque, que é o comandante do exército, e fala para Baraque se preparar e levantar homens, porque ele vai para a guerra contra Sísera. E Sísera era poderosíssimo, tinha carros de ferro, tinha cavalaria, ele era fortíssimo para a guerra. E Baraque ficou desesperado. Então ele fala para Débora, eu só vou se você for comigo. Não é? Mesmo ele fazendo isso, ela não toma o lugar dele de comandante. Ela não vai instruir aquele exército como Deus manda. Ela respeita, honra a posição dele de comandante. Ela fala com ele e ela fala, eu irei, eu vou com você. Há situações de pessoas com opressão que precisam que a gente caminhe junto, que a gente entre em batalhas juntas, né? Guerreie junto, mas não tomando o papel, a posição de cada um, né? É isso que eu gostaria de falar com vocês. Vou pedir para que vocês abram o microfone. Eu sei que é uma palavra de batalha e o Senhor novamente tem falado isso. No final do ano nós falamos tanto sobre batalha espiritual, não é? E esse ano e hoje o Senhor trouxe isso novamente no meu coração. Não sei se alguém tem passado por batalha, eu tenho passado e não tem sido fácil, mas o Senhor tem dado vitória. E tenho tido pessoas que têm sustentado meus braços e nos ajudado em oração, e o Senhor tem dado vitória dia após dia. Então, obrigada, meninas, e vou abrir aqui para que vocês possam falar também, por favor.